irmãs, a paz do Senhor. Iniciamos aí a nossa 8ª lição da nossa Escola Bíblica Dominical, cujo tema é a ousadia do cristão diante dos infortúnios. O nosso motivo de oração, que está na nossa revista, ele pede para nós orarmos para que o Senhor erga servos audaciosos diante deste mundo. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela essa oportunidade. Senhor, que o Senhor venha trabalhar, Senhor, na nossa vida, Senhor, levantando, Senhor, no meio de nós, Senhor Santo, pessoas, Senhor, ousadas, Senhor, na Tua palavra, Senhor Deus. Atrai-nos, Senhor, para a Tua obra, Senhor, sê conosco, Pai, sê com a Tua igreja, Senhor, sê com o Teu povo. Este é o meu pedido, nos dê, Senhor, ó Deus, uma aula abençoada, Senhor, na Tua presença, e que Teu Santo Espírito, Senhor, venha trabalhar na minha e na vida dos irmãos. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a nossa 8ª lição, ela tem o texto áureo, que está em Ester, no capítulo 5, versículo 3. Então o rei lhe disse: que é que tens, rainha Ester? Ou qual é a tua petição? Até a metade do reino se te dará. A nossa verdade aplicada aqui, temos que ler com muita atenção. Diz assim: a ousadia do cristão se baseia no poder do Espírito Santo e na fé firmada em Deus e na sua palavra. São 3 pilares aqui importantíssimos para nós aprendermos sobre ousadia. A ousadia do cristão se baseia no poder do Espírito Santo e na fé firmada em Deus e na sua palavra. Os objetivos da lição é mostrar que devemos ser ousados, explicar que para Deus nada é impossível e destacar as vantagens de se fazer um planejamento. Nosso texto de referência está em Ester, capítulo 5, os 5 primeiros versículos, não, é o verso 1, verso 3, verso 4 e o verso 5. Introdução: através do exemplo de Ester, aprendemos a necessidade de agirmos, confiando no Senhor e procurando permanecer na direção do Espírito Santo, superando todas as situações aflitivas de nossa alma. Ester preconiza que em tudo é importante ser fiel a Deus, e Deus tem compromisso com os fiéis. Olha que o Senhor Jesus, ele disse em João capítulo 15, versículo 5: eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Agora o finalzinho do versículo, ó. Porque sem mim, disse Jesus, sem mim nada podeis fazer. O nosso tópico primeiro, ele traz como título: devemos ser ousados. E os subtítulos, no 1 é a ousadia de Ester, 1.2, não seja covarde, 1.3, seja corajoso. Diante de um decreto, você pega a sua Bíblia aí na tua casa para nós lermos juntos a palavra do Senhor. Em Ester capítulo 3, versículo 13, ó, presta atenção: diante de um decreto de morte e destruição, diante de um decreto de morte e destruição, isso está lá registrado em Ester capítulo 3, versículo 13, que está escrito assim, ó: e as cartas se enviaram pela mão dos correios a todas as províncias do rei, que destruíssem, matassem e lançassem a perder a todos os judeus,
desde o moço até o velho, crianças e mulheres. Em um mesmo dia, ninguém ia escapar. A 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que saqueassem o seu despojo. Ninguém ia escapar. Então o decreto ali era um decreto de morte e destruição. Aí a pergunta é que fica, qual foi a primeira reação, né, do povo judeu ali de Mordecai, de Esther, sobre esse decreto de morte? Qual foi a primeira reação que eles tiveram? Foi uma reação contrária à ousadia. Se você ler lá em Esther, no capítulo 4, ela irá falar que eles receberam essa notícia e começaram a falar em panos de saco, cinzas. Eles tiveram grande pranto, choro, lamentações, e muitos se deitavam em sacos e cinza. Isso está lá em Esther capítulo 4, versículo 4. Então eles receberam essa notícia contrária à ousadia. Eles choraram, eles lamentavam, eles se vestiam em panos de saco, se cobriam em cinza. Era grande o pranto dessas pessoas. São atitudes bem diferentes de ousadia. Em 2 Crônicas, no capítulo 20, no versículo 12, Josafá disse assim: Nosso Deus não os julgarás, porque nós não temos força. Aqui é um reconhecimento que ele não tem força a batalhar sobre a situação, porque nós não temos força para resistirmos a esta grande multidão quem vem contra nós. É um reconhecimento de fraqueza, de um momento difícil. Nem sabemos, olha o que diz Josafá, nem sabemos o que havemos de fazer. Olha, o que fazer, meus irmãos? O que fazer quando você não sabe o que fazer? Porém, olha a saída de Josafá. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. E no verso 3, diz lá que Josafá, ele teve medo, depois que ele soube que havia uma multidão vindo contra ele, contra Judá. Josafá teve medo e pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou jejum em toda a Judá. Antes de nós, como cristão, porque o título da lição, ela fala assim, a ousadia do cristão. Antes de tomarmos qualquer atitude na vida, devemos esperar, colocar tudo diante de Deus. Esperar Deus falar conosco. Mas para que Deus fale conosco, nós temos que colocar tudo diante dele. Por quê? Porque Deus, a Bíblia fala em Jeremias, no capítulo 1, no versículo 12, que Deus, ele vela para que sua palavra se cumpra. Deus, ele trabalha para que a sua palavra se cumpra. Olha o que Paulo ele vai dizer em Filipenses, no capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus, pela oração, súplica com ação de graça. E por que nós devemos colocar diante de Deus todas as nossas aflições? Por quê? Porque Ele tem cuidado de nós. Pedro ele vai dizer isso na sua primeira epístola, no capítulo 5, no versículo 7. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O Salmo 42, verso 11, o salmista vai dizer assim: porque está abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele que é o meu
socorro e o meu Deus. O Salmo 27 também, no último verso, que é o 14, ele vai dizer assim: espera tu no Senhor, anima-te, Ele, o Senhor, fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Deus fala para Josué, lá no capítulo 1, versículo 7. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Olha a situação de Esther. Lá no capítulo 4, no versículo 11 ao versículo 13, capítulo 4, do versículo 11 ao versículo 13, está escrito assim: todos os servos do rei, você acompanha a leitura bíblica aí na tua casa, todos os servos do rei e o povo das províncias do rei, bem sabe que todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu nestes 30 dias não sou chamada para entrar ao rei. Então já havia um tempo que Esther não era chamada para estar com o rei. E todos que entravam ali no pátio, de frente com o rei, e o rei não aceitava, ali já era decretada a morte. No verso 12, e fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Aí no verso 13, então disse Mardoqueu, que tornasse a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás da casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Então Esther ali, ela estava sem saída. Ou ela ia e o rei não aceitava ela ia morrer. Se ela não fosse, também ela ia morrer, porque já estava decretado ali uma sentença de morte. E quando você coloca tudo diante de Deus, sua situação, a qual for, pode ter certeza que Ele responderá. Por quê? Porque a oração do santo, a oração da igreja, ela muda o que precisa ser mudado. Deus, igual nós falamos, que Deus é fiel para que a palavra dele se cumpra. E olha o que ele diz em Jeremias, no capítulo 29, a partir do verso 11. Olha o que Deus disse: bem eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orares a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar o vosso cativeiro. É Deus falando, meu irmão. Quando você ora e quando você busca de todo o seu coração, você pode esperar que Deus vai te responder. Por quê? Porque Ele é fiel à sua palavra. Olha o que ele diz em 2º livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aí no verso 15 ele vai falar que os meus ouvidos, os meus olhos estarão atentos à oração deste lugar. Deus, ele é fiel à palavra dele, e a oração muda aquilo que precisa ser mudado. E Esther disse no capítulo 4 e no versículo 16, olha a atitude de Esther, quando ela viu que não tinha saída, igual Josafá. O que fazer quando não se sabe o que fazer? Mas só que a Esther teve uma atitude aí, ela disse, vai e leve essa mensagem a Mardoqueu, vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã,
e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. Assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei. Perecendo, pereço. Olha o verso 17. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Ester lhe ordenou. E Josafá, só para os irmãos terem uma ideia, Josafá também convocou todo o povo para buscar a face do Senhor. Está lá em 2º livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 4. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. De todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. O que nós aprendemos aqui? Quando Ester diz lá no capítulo 4, no versículo 16, e Josafá no 2ª Crônicas, capítulo 20, versículo 4. Preste atenção, o que nós aprendemos aqui? Que muitas vezes a nossa oração, ela tem que sair do quarto. Lembra lá quando Jesus disse lá em Mateus capítulo 6, versículo 6, quando orares ao Pai, fecha a porta e tem um particular com o Pai. Mas muitas vezes a nossa oração, ela tem que sair do quarto, ela tem que ir pro coletivo. Ela tem que ir pro coletivo. Por quê? Porque o diabo, ele precisa saber que quando a igreja, ela passa por um momento difícil, ela passa por um momento de adversidade, a igreja se junta para buscar a face do Todo-Poderoso. É só você ler lá na oração sacerdotal de Jesus, em João capítulo 17, a partir do verso 20, onde que Jesus ele vai falar assim, quando o povo se une, o povo de Deus se une para buscar o Todo-Poderoso, ali as pessoas vão ver através desse ato a presença do Senhor. Seja ousado a buscar a resposta de Deus na sua vida, mediante a sua palavra, e Ele te ouvirá e enviará o socorro. Em ler em Atos capítulo 4, Atos dos Apóstolos, agora lá no Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 29, para nós encerrarmos esse tópico, temos que ser ousado a colocar em prática a palavra do Senhor na nossa vida. Atos capítulo 4, versículo 29, que diz assim, agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Temos que falar a palavra do Senhor e colocar em prática, meus irmãos, também com ousadia, mesmo que as circunstâncias nos deixam tristes, cabisbaixo, mas nós temos que ser ousado, porque Deus ele é fiel à palavra dele e Deus irá nos socorrer. No tópico 2 da nossa lição, tem os títulos como para Deus nada é impossível. E no subtópico 2.1, simples em suas atitudes. 2.2, dê um passo a mais. 2.3, a segurança na confiança em Deus. Para Deus nada é impossível. Olha o que diz Davi no primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, a partir do verso 11. Verso 11 ao 13, ele diz assim, ó. Tua é, Senhor, a magnificência, e o poder, a honra, e a vitória e a majestade. Teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltasses acima de todos como chefe.
riquezas e glórias vêm diante de ti, e tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder, na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. A Deus seja a glória. Josafá, ele convocou o povo a buscar a face do Todo-Poderoso, sabendo que Deus traria a resposta. Tome uma atitude em meio da adversidade. Use a fé firmada. Lembra daqueles 3 pilares que eu disse lá na Verdade Aplicada? Tome essa atitude em meio à adversidade. Use a fé firmada em Deus. Use o poder do Espírito Santo e use a palavra de Deus, não esquecendo das armas espirituais. O povo orou, agora é tempo de esperar Deus responder. Em 2 Crônicas capítulo 20, a partir do verso 13 ao 16, o povo estava todo reunido e esperando a resposta de Deus. O povo junto, no momento de dificuldade, e esperando a resposta de Deus. Passaram pelo momento de oração, agora é o momento de ouvir o Senhor falar. E no verso 14, a Bíblia mostra que Deus levanta ali um profeta e diz ao povo: nesta peleja não tereis que pelejar. Deus responde aquele que busca a tua face. Deus responde o teu clamor. E Esther, capítulo 5, versículo 2 ao 3, o rei ouviu a Esther. Esther se vestiu ali com as suas trajes reais, foi diante do rei, e o rei estendeu o cetro e ela tocou na face. O Senhor ouviu ali o clamor, o jejum daquele povo. O Senhor recebeu e Esther não foi executada pelaquele ato. Temos que ser ousado, sabendo que Deus ele é todo poderoso e ele irá responder às nossas súplicas. No tópico 3º, que tenho como título as vantagens de se fazer um planejamento. 3.1, planejar é preciso. 3.2, o planejamento produz sucesso. E o 3.3, esperar o momento certo. Esther teve um planejamento ali. Ela disse que nós temos que ter jejum de 3 dias, de noite e de dia. E somente no 3º dia, Esther se vestiu de trajes reais e se pôs no pátio interior do palácio. Deus disse ao povo de Judá e a Josafá: nesta batalha não tereis que pelejar. E no verso 20, Josafá disse: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e sereis bem-sucedido. O planejamento de Josafá, no verso 21, ele designou os que haviam de cantar e os que Senhor cantar ao Senhor e louvá-lo vestidos de trajes santo. Teve ali todo um procedimento, um planejamento para estar envolvendo naquela situação. Deus disse em Isaías no capítulo 6, no verso 8, o verso 9, em quem enviaremos? A Isaías fala assim: envia-me a mim. Só que Isaías não foi, ele esperou um momento certo da ordenança. Ele disse: envia-me a mim. Aí o Senhor disse, isso que é muito importante, é ter o planejamento. Deus disse: em que enviaremos? Isaías: envia-me a mim. Só que temos que esperar a voz de comando. Deus disse: então vá, espere o momento certo, espere o comando do Senhor e seja abençoado. Lembrando, meus irmãos, preste atenção, lembrando que o diabo, ele faz os seus planejamentos também.
Em segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 2, no versículo 11, que está escrito assim: porque nós não ignoramos, olha o que Paulo está falando, ele não ignora as suas maquinações, os seus ardis. No grego, a palavra ali é noemata, que diz métodos, mente, pensamentos. Então o diabo, o apóstolo Paulo, ele está falando assim, que nós não ignoramos os métodos do diabo trabalhar. E o diabo tem os seus planejamentos. E a nossa conclusão da nossa lição diz assim: nessa lição vimos que na hora em que foi preciso, Esther foi ousada, mesmo correndo risco de morte, para salvar a sua vida e a de seu povo. Aprendemos com Esther a importância de cumprirmos nosso papel nesse mundo, crendo em Deus que nos chamou e nos capacitou. Que Deus nos abençoe, que Deus trabalhe, que o Espírito Santo de Deus trabalhe na minha e na sua vida e que nós possamos ser ousado, sustentado, sim, pela palavra do Senhor. Deus abençoe a tua vida, abençoe a tua família e que Deus possa falar tremendamente no seu coração. Deus abençoe em nome de Cristo Jesus. Amém.